Segundo hábito, a verdade. Agora nós só vamos falar a verdade. A regra aqui é clara. Sempre fala a verdade. Não manipule. Jamais minta. Mentira é mimimi. Do ponto de vista pessoal, a mentira te persegue. Quando descobrirem que você mentiu, e mentira tem perna curta, vão descobrir, poucos prestarão atenção no motivo do porquê que você mentiu. Se você fez isso por um motivo nobre ou não. A mensagem que terão de você é que você é uma mentirosa. E isso é terrível. Você perde credibilidade. Ferir a sua reputação é manchar a sua imagem. É prejudicar as suas relações de confiança. É ter que se esforçar muito mais para conseguir boas negociações. É ver aquele trabalho que você mandou super bem ser diminuído porque você perdeu a credibilidade. Enfim, recuperar a sua reputação por causa de uma mentira é extremamente difícil. O ambiente corporativo é muito diferente da nossa casa. No nosso lar existe amor, perdão, compreensão. Se você erra, há muitas chances de você superar o erro e todo mundo junto com você superar, sem abalar a confiança. O corporativo não é um lugar cheio de amor e compreensão. Pelo contrário, no mundo corporativo existe ambição, inveja, competição, poder, dinheiro. Falar a verdade pode expor sua cara a tapa e é por isso que você se intimida. Pode ferir a vaidade de uns, diminuir o sucesso de outros, pode envergonhar seu chefe, pode arruinar uma amizade. Falar a verdade no ambiente corporativo tem o preço, tem a sua consequência. E é por isso que eu estou aqui para te ensinar a forma correta de falar a verdade no mundo corporativo. Não é simplesmente deu vontade, eu falei e meti na cara aquilo que eu pensava. Não, não é bem assim. Você tem que falar a verdade primeiro com um intuito de gerar o maior resultado com o menor estrago. Mas antes de entrar em qual é a melhor forma de falar a verdade, eu quero deixar muito claro a importância de se falar a verdade dentro das organizações. O maior ativo de qualquer empresa é seu capital humano. É a sua inteligência coletiva. Se a empresa tem mais de um funcionário, ela está contando com a inteligência de todos. Se não há interação, se não há um embate de ideias, se não existe uma verdade nas pessoas que ali trabalham, não existe a inteligência coletiva. E é por isso que falar a verdade é, sim, obrigação de funcionário de qualquer empresa. Você precisa entender que a sua empresa precisa ser próspera para você ser também. Falar a verdade é preciso e este é o caminho mais curto para o seu sucesso. A maioria tem muito medo de falar a verdade. Seja você o primeiro a fazer essa grande mudança. Quando alguém apresenta um projeto, uma ideia, uma estratégia e você questiona, seja por dúvida ou porque você não concordou, você está ajudando. Aquela ideia, se for somente uma dúvida, passa a ser mais robusta, mais entendível a todos. Agora, se for uma ideia falha, você ajudou. Ninguém implementou uma coisa falha. Isso evita a execução de algo errado que daria prejuízo. Você também pode falar a verdade sobre o comportamento das pessoas. Você pode falar das oportunidades de melhoria. Assim, essa pessoa evolui, aprende. Mas você também pode ser nobre e falar a verdade por uma coisa boa. Apontar aquilo que a pessoa fez de bom, os seus acertos. Isso estimula ela a continuar fazendo e mais pessoas fazerem. Você também pode falar a verdade sobre você mesmo, das dificuldades que você está passando, das suas dúvidas, das suas angústias e vai conseguir ajuda. Em qualquer caso, a empresa e você vai ganhar com a verdade. Além da mentira e da manipulação, o silêncio também é muito ruim para a empresa. Não é válido essa coisa de quem cala consente. O pior que pode acontecer é um chefe apresentar uma estratégia diante de todos, você ficar calado e quando ele sair dessa sala, você falar para todos que acham que isso não vai dar certo e desestimula as pessoas, você não implementa da forma correta porque você não acredita, com certeza aquilo não dará certo. Em qualquer caso, tanto no silêncio quanto na mentira, a empresa é prejudicada, mas o maior prejudicado é você mesmo. Quem fala a verdade contribui para o desenvolvimento da empresa, do trabalho e das pessoas que o cercam. Existem 3 pontos sobre falar a verdade que você precisa entender muito bem. Primeiro, a sua verdade não é absoluta.
Segundo, não tenha medo de ser verdadeiro sobre você. Terceiro, a verdade tem que ser dita, mas é com respeito. Então vamos por partes. Do início. O primeiro, a sua verdade não é absoluta. Você não é o dono da razão, você não sabe tudo. Você pode estar parcialmente ou totalmente enganado. Então, quando você fala a verdade, você tem que estar preparado para ouvir a verdade do outro. Ele pode muito bem te dizer, concordo em termos, ou então, não concordo, ou concordo. Por exemplo, numa reunião, você levanta a mão e diz, eu não concordo com essa estratégia. O que pode acontecer? Alguém pode olhar para você e dizer, não concordo, você está errado por causa disso e daquilo. Ao você colocar a sua ideia, as pessoas podem discordar de você, fazer contrapontos. Podemos ter percepções distintas sobre a mesma coisa. O problema é que tem muita gente que fala a verdade e acha que é o dono da razão e não está disposto a ouvir a volta. Quem fala a verdade tem que aprender a escutar a verdade do outro, sem subestimá-lo. Precisa levar em consideração aquilo que o outro fala. Precisa realmente escutar, estar disposto a aprender e, se é verdade, mudar de opinião. O que tem? Você não é o dono da razão. Você não é a pessoa mais inteligente do mundo. A inteligência coletiva é soberana. As pessoas podem agregar e te mudar e te mostrar uma outra história, uma outra versão. E, consequentemente, você muda de ideia. Não tem nada a ver com ego. Não tem nada a ver que você é melhor ou pior do que ele. É apenas sobre aquele ponto. Naquele ponto, você não tinha razão. É muito importante você estar preparado para as pessoas não aceitarem a sua verdade. Porque aí você não vai fazer a seguinte pergunta. Mas, Érica, quando eu falo a verdade, a empresa não está me ouvindo. Não é que ela não está te ouvindo. Ela não concordou. Segunda, não tenha medo de ser verdadeiro sobre você. Você não pode ter medo de dizer que discorda, que você não entendeu, que você está em dúvida. Esse é o seu trabalho. E você foi contratado para isso. Pensamentos como, vão pensar que sou burro, que eu não prestei atenção, vão rir de mim. Não é assim. É simplesmente você foi contratado para agregar e questionar. Se você está certo ou se você está errado na sua colocação, isso não interessa. Interessa você colocar para fora o que você está pensando. Primeiro, se você está errado, você vai reprogramar a sua mente. Você vai entender que você está errado e vai executar melhor. Se você estiver certo, você vai contribuir com a empresa. Então, de um jeito ou de outro, é melhor para você. Você vai desenvolver melhor uma atividade ou você vai agregar com a empresa. De todas as formas, você sai ganhando. E com isso, você começa a fazer parte daqueles que usam a inteligência coletiva. Essa preocupação com a opinião alheia, que você tem que ganhar discussão, que você tem que ser o melhor, isso é típico de mindset fixo. Ele quer parecer ser. Com isso, você coloca as suas necessidades pessoais, a sua vaidade, acima do trabalho realizado. Nas escolas, isso acontece o tempo inteiro. A maior parte dos alunos estão mais preocupados em serem aceitos pelo grupo do que em aprender. Eles têm vergonha de perguntar. E aí a gente cresce assim, querendo ser aceito. E não querendo realizar, aprender. E tem uma outra vertente muito pior, que acontece também nas escolas. Eles têm medos de ser diminuídos pelo professor. Por professores estúpidos que reagem muito mal quando alguém faz uma pergunta. Por exemplo, dizendo assim, você não estava prestando atenção na aula, né? Isso está errado. O triste é que o nosso mundo tem muito deste tipo aí. Tem muito mindset fixo querendo destruir a sua autoestima, só porque eles não têm a sua coragem e o compromisso com a verdade. Existe uma consequência quando você está sempre reprimindo e não tendo coragem de falar as suas ideias. Se sempre que surge uma ideia, a sua reação é ficar calado e deixar passar, você está passando uma mensagem para sua mente que as suas ideias não são bem-vindas. Isso é péssimo, isso diminui sua criatividade, você passa a produzir menos. Se quiser ser um mindset progressivo, você precisa falar o que você pensa sempre, com todo o respeito e educação, indiferente do que os outros vão pensar de você. Fale para agregar, para mostrar a que você veio, para ajudar quem está à sua volta, para contribuir com a sua empresa. Fale também para manter o seu cérebro ativo, criativo e principalmente para aprender. Toda vez que você fala, você tem a réplica e você aprende. É muito melhor expor o seu ponto de vista, tirar todas as suas dúvidas e entregar um trabalho sensacional do que se omitir,
ter medo do julgamento, não tirar as suas dúvidas, entregar um trabalho medíocre, incompleto, simplesmente porque você não entendeu o que tinha que ser feito, não perguntou e não questionou. Vai ficar muito claro para o seu chefe, ao ver o seu trabalho, que você não entendeu nada. Ou pior, talvez ele possa pensar que você não está engajado, que você não quer fazer. Ou pior ainda, que você é ruim mesmo. E se você age assim, é porque você tem um mindset fixo. E você ainda vai pensar que você só fez aquele trabalho medíocre porque seu chefe não explicou direito. Não foi porque você perguntou, não. É impossível seu chefe pensar e imaginar que você não entendeu se você não falar. Como a ideia está na cabeça dele, para ele é tudo muito claro. Então ele fala de uma maneira simplista e fala rápido. Se você não entendeu, é você que tem que levantar a mão e falar. Eu sei que tem uma frase que dizem que a responsabilidade é do comunicador. Não caia nessa. A responsabilidade de entendimento é sua. Você só tem que sair de uma reunião ou de qualquer situação depois que você entendeu. Então, quem opta em não se expor e não falar a verdade, não aprende. A maioria das coisas que você aprende de seu aprendizado vem das suas dúvidas e dos seus questionamentos. Toda pessoa inteligente e bom executor é um excelente questionador. Quem é movido pelo medo e pelaquilo que quer parecer ser, opta por não falar a verdade. E essa é uma opção que desencadeia várias coisas ruins. Você não agrega, você não cria laço com as pessoas, você não se desempenha bem, você não entrega resultado, você não tem sucesso, você não é próspero. Falar a verdade é um pacto que você acaba de fazer com você mesmo. Tá combinado? A partir de agora, falar a verdade de forma genuína, pensando em agregar e com respeito sempre. Dane-se o que as pessoas estão pensando de você. Você não tem que parecer ser inteligente. Você tem que ser inteligente. E ser inteligente significa questionar, tirar sua dúvida, entender e entregar um trabalho direito. Então agora é hora de aprender como falar a verdade. Esse é o terceiro ponto. A verdade deve ser dita sempre e com respeito. Você tem que pensar que você não tem que falar a verdade para expor o outro. Você está querendo aparecer ou agregar? Se o seu propósito é expor uma pessoa, denegrir, mostrar que ela não sabe, que ela não é inteligente, isso não é falar a verdade. Isso é querer aparecer, é querer humilhar os outros. Isso não tem respeito nenhum numa situação dessa. Às vezes, a gente confunde aquilo que a gente fala, vou dizer umas verdades ali para fulano. Isso são insultos e desrespeitos. Isso não são verdades. Fale a verdade de forma genuína, querendo agregar, querendo evoluir o processo ou a pessoa. Fale com respeito, fale com carinho, fale para que você seja escutado. Ninguém vai te escutar se você falar de forma desrespeitosa. Tem uma outra etapa. Você não tem que pensar se a pessoa vai te escutar, não vai te escutar. Se aquela pessoa é turrona, cabeça dura, você tem que dizer de forma genuína. Se o outro não aceitou, não se desenvolveu, isso é um problema dele. Você fez a sua parte. Então, o que tem que ficar na tua cabeça? Resumindo, eu preciso saber falar e saber ouvir a verdade. Não posso ter medo de me expor. Tem que ser de forma genuína, com vontade de agregar e com muito respeito. Na próxima aula, eu vou ensinar você como falar a verdade para os meus pares se eles são tão competitivos comigo, num ambiente tão competitivo. Como falar a verdade para os meus funcionários se eles não querem ouvir, não querem evoluir. Como falar a verdade para o meu chefe se eu tenho medo de ser demitido. É completamente diferente falar a verdade para o par, falar a verdade para o funcionário, falar a verdade para o chefe. Na próxima aula, eu te explico isso. Vamos lá?